e eu vou fazer a apresentação da Silvia Cervantes. Ela é enfermeira, mestre de ensino em saúde e frequenta os céus desde os 8 anos de idade. Começou a trabalhar na casa já na juventude, quando foi evangelizadora infantil e membro do grupo de música. Atualmente, ela tem como tarefa assistência espiritual à infância no Departamento de Escola de Pais, o DEPAIS, e também é facilitadora do Departamento de Escolas e Cursos em nossa casa, além de palestrante de tribuna. E quem a conhece sabe que, para nossa sorte, a Silvia tem como tarefa musical o grupo Recantar, sua família do coração. E hoje teremos o prazer de ouvi-la desenvolver o tema generosidade. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Agradeço aos amigos que mandaram recadinhos tão amorosos, que incentivam a gente. Então, que Jesus esteja conosco nesta noite e que essas reflexões sejam tão importantes para vocês quanto foram para mim durante o estudo, para poder formular a palestra. E como faz parte do meu propósito de vida, eu vou começar cantando uma música que vocês também conhecem e podem acompanhar e cantar em casa. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, meus queridos, a música é arte. E toda expressão de arte é muito generosa para conosco, porque a arte, a música, o teatro, a dança, elas nos enchem o coração de alegria, nos emocionam e também nos equilibram, harmonizam essas nossas emoções. E essa música, ela fala diretamente do nosso tema de hoje. Ela é toda generosidade. Oferecer algo em doação a alguém é das artes a mais bela e nos traz muita felicidade, porque ela nos deixa impregnada dos bons sentimentos que a doação faz. Mas o que é generosidade? O que significa essa palavra?
Essa palavra, ela vem do latim e ela significa gerar ou fazer nascer. Então, até o século XVI, essa palavra ela era usada para quem pertencia a uma linhagem nobre. Então, ser generoso era pertencer à nobreza. Olha que interessante! Qual será a nobreza que o generoso deve pertencer? E depois disso, o significado foi mudando, não é? E aí a gente não tinha mais essa herança familiar, e sim a nobreza de espírito, associada a qualidades admiráveis de uma pessoa, não mais dependendo da sua história familiar, mas do seu interior. Então, a generosidade, ela também foi definida numa universidade dos Estados Unidos chamada Notre Dame, e é uma universidade muito conceituada. E ela diz que a generosidade é a virtude de dar coisas boas aos outros, de forma espontânea e plena. Então, não seria só dar presentes, dar ajuda financeira, mas ajudar as pessoas compartilhando aquilo que nós temos, o nosso tempo, a nossa energia, recursos materiais também e conexões sociais. A generosidade, ela também nos fala de abundância, de alguma coisa em grande quantidade, como uma porção de comida bem servida. A gente não diz assim? Quando alguém vai nos servir, a gente fala, o chefe serviu com generosidade esse macarrão. Olha que delícia a essa hora da noite. Então, a generosidade ela tem vários significados, e também de prodigalidade. Ela cantava com generosidade na voz, com suavidade, com doçura. Olha quantos sinônimos de generosidade. Nobreza, grandeza, dignidade. Olha que importante. Bondade, benevolência, beneficência, humanidade, compaixão. Todos esses são significados, são sinônimos de generosidade. Então, meus queridos, generoso é quem se interessa pelas pessoas e não pelas coisas. Generoso é o que se interessa pelos seres vivos, pelos animais, pela natureza, pela criação de Deus, e não pelo financeiro, pelo dinheiro. Ela é uma virtude fundamental, necessária, porque nós estamos falando de desprendimento. E como nós somos apegados às coisas. Nós somos apegados a coisas, a dinheiro, a pessoas. Então, quando falamos de generosidade, estamos falando de desprendimento. Aquele que abre mão das coisas pelos outros. Aquele que é desprendido. Abrir mão não somente de coisas materiais, porque a gente já logo pensa, né? Pensa em Francisco de Assis, que deixou tudo, tirou a sua roupa, deixando tudo e indo seguir Jesus. Mas nós não estamos nesse patamar ainda. Então, abrir coisas de mão materiais, também de coisas materiais, mas também abrir mão do nosso conforto do dia a dia, do nosso tempo, dedicando esse tempo ao outro, do nosso descanso, e abrindo mão até de certas emoções. Às vezes temos aquele ímpeto de raiva por alguma coisa que acontece, mas nós silenciamos. Isso é generosidade. Depois nós vamos trabalhar essa raiva, que eu sei que nós precisamos. Mas no momento, para que aquela situação não aumente, nós vamos abrir mão deste sentimento também. Então, ela é uma virtude essencial para a nossa vida. Essencial para a nossa vida. E a generosidade, ela é uma virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade, ele deve ser desinteressado. Não se deve esperar retorno por algo que se faz. Jesus não nos disse que nós não deveríamos deixar que a mão direita soubesse o que faz a esquerda?
Então, não é dar aquele alarde sobre as coisas que fazemos. Ela é uma forma de compartilhar o que nós temos e nós ainda queremos. Olha que coisa interessante, nós temos para compartilhar, mas não temos ainda o suficiente para nós, mas nós já chegamos nesse ponto de darmos, né, isso e termos confiança de que nada faltará para nós. Paulo, em Timóteo 6, capítulo 6, ele diz, né, que ordene-lhes, diz lá para o povo, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Então, o repartir é o sinônimo mais adequado para a generosidade. Mas não se trata apenas de dar dinheiro. É importante darmos outras coisas, porque senão nós estamos colocando a generosidade só para aqueles que têm recursos financeiros, e não é verdade. Nós podemos dar do nosso tempo, dar a nossa atenção, dar amor, dar apoio. E os pequenos gestos que fazemos podem causar um impacto enorme na vida das pessoas. Às vezes uma escuta, às vezes deixar a pessoa falar, às vezes ficar somente do lado dando apoio pode dar um impacto muito grande em alguma situação que uma pessoa possa estar vivendo. Então, alguns exemplos, né, de generosidade que nós podemos tomar como atitude simples, como, por exemplo, ceder o lugar no ônibus para uma pessoa mais velha, ou que pareça não estar em condições de ficar de pé. Às vezes nós estamos cansados, nós também queremos sentar e descansar um pouco na condução, mas aí a gente percebe que há alguém precisando mais que nós, e nós deixamos de lado o nosso cansaço e cedemos lugar para essa pessoa que está de pé no ônibus. Gestos simples, gestos de generosidade. E o oposto de generosidade, qual seria, dentre alguns, não é? A mesquinhez, a avareza, onde as pessoas ficam preocupadas com a posse, em ter e não em ser. E nós sabemos que tudo que nós temos nessa terra é passageiro. Tudo de material ficará. E nós levaremos outras coisas para o lado de lá. E a gente às vezes pensa que essa posse nos traz segurança. Reter as coisas conosco, acumular as coisas conosco, às vezes nos traz segurança. Porque ela também é instintiva. O fato de reter, de acumular, é instintivo. Porque desde lá da época das cavernas, né, o homem tinha que reter a sua caça, que reter o seu alimento, que ele não sabia se mais tarde iria ter. De repente não apareceria mais nenhum animal para ele se alimentar, nenhuma plantação para ele se alimentar. Então ele acumulava as coisas. O nosso próprio organismo, ele faz isso. Ele acumula também para as épocas de escassez. Então, ele acumula energia, ele acumula calorias, ele acumula gorduras, para que se a gente uma hora passar fome, ele tenha da onde tirar os recursos que ele precisa para sobreviver. Então, o reter, ele é instintivo, mas nós que já entendemos, precisamos nos desprender dessas coisas materiais e reter as coisas do espírito. Quais são as coisas do espírito? O que é que nós vamos levar quando nós partirmos desta reencarnação? Nós vamos levar conhecimentos e nós vamos levar virtudes. Certa feita, perguntaram para Jesus como é que se fazia para entrar no reino dos céus. Uma das muitas vezes que perguntaram ao mestre. E ele nos contou a parábola do bom samaritano. O samaritano era um viajante da Samaria que estava pela estrada e ele é abordado por ladrões nessa estrada. Uma estrada deserta, uma estrada perigosa, e roubaram tudo que ele tinha, tudo que ele vestia. E ainda por cima o espancaram.
Então ele ficou caído à beira da estrada. E mais tarde passaram 2 viajantes, um sacerdote e um levita, que eram os religiosos da época. E eles fingiram não ver o rapaz caído na beira da estrada e seguiram reto, negaram a sua ajuda. E depois disso veio descendo na estrada o samaritano. O samaritano viu, estava andando de burrinho, estava descendo a estrada de burrinho e viu o homem machucado no chão, desceu do seu burro, foi até lá, olhou como é que estava o estado dele, cuidou dos seus machucados, das suas feridas com óleos, carregou o homem até o burro, colocou ele montado no burro, levou ele até uma hospedaria, uma pousada próxima, deixou lá, pagou para o senhor da hospedaria para que cuidasse desse homem, e ainda disse que na volta, se ele tivesse gastado muito dinheiro com ele, ele ainda daria o resto para esse senhor da hospedaria. O samaritano, tão discriminado pelos judeus, não é? Ele era a escória para eles. E ele foi o que teve a hombridade, a nobreza de parar e ajudar o seu semelhante. Ele não perguntou quem era aquele homem, para onde ele ia, da onde ele tinha vindo. Ele não perguntou nada, ele simplesmente viu alguém como ele. Ele poderia estar lá caído no chão. Então ele viu alguém, viu um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E aí ele serviu e passou. O samaritano se interessou pela pessoa e não pelos acontecimentos, pelo que tinha acontecido, e não pelo dinheiro que ele tinha despendido para ajudar o caído na estrada. A sua única intenção foi reerguer esse caído. E para isso, ele dispensou o seu tempo, o seu talento curativo. Olha que interessante. Ele dispensou o seu dinheiro, ele desviou o seu caminho e levou esse homem para ser tratado. Então, essa parábola, meus queridos, é um poema de profunda psicologia do mestre. E ainda no seu término, Jesus diz: você quer saber como é que se encontra o reino de Deus? Então vai e faze o mesmo. Nos deixa até arrepiados, né, meus queridos? Vai e faze o mesmo. Por que os outros viajantes não pararam? O que leva uma pessoa a doar o seu tempo, ajudar? Ou quais são os efeitos desse comportamento generoso que nos causa tanto bem-estar? O que explica a diferença dos níveis de generosidade entre as pessoas? Por que umas pessoas são mais generosas do que outras? Essa pergunta, ela dá origem a muitos estudos, todas essas perguntas, né? E os resultados desses estudos foram apresentados por uma fundação americana, John Templeton Foundation. John Templeton, ele já é falecido desde 2008. E ele viveu até os 95 anos de idade. Ele era um investidor. E ele teve uma vida muito difícil na infância, né? Financeiramente falando. E aí ele criou o hábito de poupar, de cuidar do seu dinheiro. Então ele se formou nessa área, se formou também em direito. E como ele tinha ideias progressivas, né, progressistas sobre ciência, sobre espiritualidade, ele usou todo esse seu talento e criou essa fundação. E essa fundação tinha como objetivo compreender o progresso espiritual. Olha a ciência o que está fazendo, né? Ele queria que as pessoas fossem motivadas a buscar uma vida de significado, uma vida de propósito, que fossem dominadas por amor, por um amor altruísta, aquele que dá sem esperar em troca. E a fundação, ela até hoje ela financia essas pesquisas, né? Sobre a oração, a gratidão, a imortalidade e também a generosidade. Então, muitas pesquisas sempre presumiam que era da natureza humana ser egoísta.
Todos eram egoístas. Mas também ela começou a revelar que nós somos uma espécie generosa, que a generosidade ela está na nossa biologia, está na história, na nossa história evolutiva, e que nós somos adaptados a ser generosos, né? E essas pesquisas, elas traziam conclusões de muitos impactos positivos e a gente vai destacar alguns impactos agora. Então, oferecer apoio, tempo, bens, que está diretamente relacionada a uma melhora considerável na saúde. Então, a pessoa generosa que doa de si, ela é mais saudável. Um estudo com adultos mais velhos, assim, terceira idade, descobriu que aqueles que eram voluntários tinham melhor qualidade de vida, maior vitalidade, mais autoestima. Mostrou ainda que a generosidade tinha uma ligação enorme com a felicidade. Foram pesquisados 632 americanos e descobriram que gastar dinheiro com outras pessoas estava associado a uma felicidade muito maior. Gastar dinheiro com outras pessoas, não receber. Então, a gente gosta muito de receber presentes, mas o bom é dar o presente. Então, e falava que mesmo assim, pequenos atos de gentileza, como pegar um objeto que a pessoa deixou cair e não tem muita condição, né, física de pegar, faziam as pessoas ser mais felizes. Olha que interessante, pequenos gestos. Demonstrou que a generosidade, ela ajuda a diminuir o ruído relacional. Olha que interessante. O que é o ruído relacional? São aqueles mal-entendidos do cotidiano. E que isso, diminuindo esses mal-entendidos, nós aumentamos a confiança nas relações pessoais. Isso é tão importante, né, meus queridos? Vocês sabem que a nossa vida é uma vida de relação. Nós só evoluímos porque nos relacionamos uns com os outros, aprendemos uns com os outros através das diferenças, aceitando as diferenças de cada um. Então, quando nós diminuímos esse mal-entendido, nós somos mais felizes. Principalmente, eles dizem, nas relações de trabalho, né? Causando aquela síndrome de burnout tão conhecida, que é aquele esgotamento profissional, aquele estresse que nós temos. Tudo através da generosidade, sentimentos de empatia e sentimentos de motivação, de compaixão. Então, ele fala que certos traços da personalidade, humildade, afabilidade, senso moral, justiça, estão todos associados à generosidade. Inclusive, sentimentos de contemplação, de admiração, né? Quando estamos contemplando a natureza, admirando um bebê, admirando a beleza de um animalzinho, tudo isso nos leva a sermos mais generosos. E quando somos generosos perto dos nossos amigos, dos nossos familiares, os outros também têm a tendência de serem generosos, porque a generosidade é socialmente contagiosa, como um vírus, ele contagia. Então, quanto mais generosidade, né, exemplificamos, mais generosidade vamos ter na sociedade. E isso é muito importante para os pais. Os pais desempenham um papel muito importante no cultivo dessa generosidade dentro dos lares, né? Porque quando você dá o exemplo, você ajuda que os seus filhos, as crianças que convivem com você, seus sobrinhos, sejam quem forem, eles se tornem adultos mais generosos e mais gratos. Eles começam a aprender a dividir as suas coisas, os seus sentimentos, as suas situações de vida com os seus colegas, com seus amiguinhos. Isso é muito importante lá no futuro para a sociedade. Esse estudo também mostrou que pessoas religiosas doam mais, são mais generosas, porque quem participa geralmente de um serviço religioso, ele já tem esse indicador, né, de disposição, de oferecer o seu tempo, de oferecer a sua energia para as outras pessoas. Então, ele se
tornam pessoas mais generosas também. E aí diz, né, que problemas de saúde associados ao isolamento social, à solidão, podem ser amenizados quando você ajuda alguém. Então, meus amigos, a ciência, ela confirma o poder da generosidade. Os estudos mostram que ser generoso traz muitos benefícios para a saúde, reduz o estresse, melhora a autoestima, aumenta a felicidade e pode melhorar a relação uns com os outros. Então, esse estudo científico comprova que ser grato e generoso torna a pessoa mais próspera e saudável. E o que nós podemos dizer de Jesus, dos seus ensinamentos? Os ensinamentos de Jesus, eles resumem toda a caridade generosa, toda a humildade, né? Essas duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Amar ao próximo, como a nós mesmos, fazer aos outros, praticar o bem sem ostentação, sem fazer alarde do seu feito, e fazer aos outros o que nós queremos que façam conosco. Quando nós não sabemos o que o outro precisa, é uma boa medida fazermos a ele o que gostamos para nós. Mas se sabemos do que o outro precisa, vamos suprir as necessidades dele e não as nossas. Porque às vezes o que é bom para nós não é bom para o outro. Então a generosidade, ela supre a necessidade do nosso próprio. E Jesus não se limita a recomendar a caridade generosa. Ele conduz, ele diz que é uma condição absoluta da felicidade futura. Vocês sabem que todos dizem que o povo brasileiro é muito solidário, não é? As catástrofes acontecem e todo mundo tira um pouquinho do seu para doar a essas pessoas que ficam sem casa, sem roupa, sem alimentos. E nós nos condoemos com isso. Mas qual é a diferença entre solidariedade e generosidade? Solidariedade é dar algo que nos sobra. Generosidade é dar aquilo que o outro precisa. Solidariedade abre espaço no nosso guarda-roupa, na nossa despensa. E a generosidade abre espaço na nossa vida para outra pessoa. É acolher o outro. Solidariedade distribui coisas. Generosidade compartilha a vida. Então, é ensinar o que se sabe, é partilhar os conhecimentos, fortalecer quem está à nossa volta. E foi tudo isso que Jesus fez quando veio aqui na Terra. Veio por nós. Ele veio justamente para nos passar a sua experiência. Ele já sabia o caminho, ele já era um espírito puro. Então, ele veio nos mostrar esse caminho, por isso ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, ele compartilhou conosco todos os seus ensinamentos, né? E como sermos generosos com as outras pessoas. E no seu ensinamento maior, ele disse que a gente precisava amar a Deus, mais distante ainda de nós, que ainda não compreendemos com certeza. Mas ele disse que devíamos amar a Deus. E Kardec vem dizer que fora da caridade não há salvação. E como é que nós vamos amar a Deus sem fazer a caridade para o nosso próximo? Sem amar primeiramente o nosso próximo? Então nós devemos isso a Jesus, a caridade com naturalidade, com espontaneidade, com desprendimento, abundância. A caridade com generosidade. A pessoa que é generosa, ela é sensível às necessidades alheias, né? E ela busca ajudar o outro. E ela deseja o seu bem, sem a intenção de ter a recompensa. Porque Jesus também nos disse que se a gente expressa aquele que esperam receber e temos que pedir a recompensa, então para quê? Nós vamos ter a recompensa no momento do agradecimento, do louvor. E a recompensa é outra. A recompensa ela é interior,
é a nossa felicidade, é o nosso bem-estar, é aquela coisa gostosa que a gente sente no coração quando a gente faz o bem para alguém. Quem não conhece a história de Bezerra de Menezes, que entregou o seu próprio anel de formatura? O anel de formatura, gente, ele é a materialização da sua conquista, que não é fácil, principalmente de medicina, de tantos anos de estudo. E ele, sem nenhum problema, ele fez uma receita para uma senhora, a senhora não podia comprar os medicamentos, ele tira o seu anel e dá para ela. Vende e compra o que você precisa. Olha que desprendimento, quem é que teria essa coragem, essa generosidade tamanha, esse desprendimento? Nós, muitas vezes, nós damos o que sobra no nosso guarda-roupa, não é? O que não nos serve mais, o que não está mais bom para o uso. E como é comovente ver aquela pessoa que está de noite andando no seu carro na rua, chovendo, e aí vê uma pessoa lá em situação de rua, passando frio, e ela para e tira o seu próprio agasalho para dar para aquela pessoa. Tudo bem, gente, a gente sabe que ele deve ter outros agasalhos em casa, mas que atitude corajosa, que atitude nobre de tirar naquele momento, de repente era o melhor agasalho que ele tinha, e ele dá para essa pessoa. É admirável essa atitude, não é, meus queridos? E a viúva? E a pobre viúva, observada por Jesus na frente da igreja, e dá as suas últimas moedas em doação, sabendo que ela não ia ter nem outras moedas para suprir, né, o seu sustento. Mas mesmo assim ela acha importante dar, e ela coloca lá no gasofilácio as suas 2 moedas. Mas a gente não pode ficar preocupado, porque ainda não estamos neste patamar evolutivo. Porque essas atitudes, elas são habilidades que elas podem ser aprendidas. Elas estão conosco, elas estão dentro de nós, elas são da nossa essência. E elas podem ser aprendidas, elas podem ser desenvolvidas gradativamente durante a nossa vida. Então, nós precisamos aprender a desenvolver, treinar, sermos generosos. E sabe qual é o primeiro lugar que a gente precisa desenvolver a generosidade, meus amigos? Acertou quem pensou que é no lar. O lar é o primeiro lugar onde nós devemos desenvolver a generosidade. Sejamos generosos com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas de nós, que moram conosco, que trabalham conosco. Um olhar, um ouvido amigo, um carinho, favorecer um diálogo, dizer palavras do bem, palavras generosas, compreender alguém, aceitar as diferenças, sem julgar. Vamos ser mais gentis uns com os outros. Tudo isso é generosidade. E generosidade gera generosidade. A pessoa generosa é aquela que aprendeu a ajudar os outros também, sem tomar para si os seus sofrimentos. Nós não precisamos sofrer com os outros para poder ajudar. Nós temos que fazer essa distância emocional. Porque ninguém tira ninguém do fundo do poço se estiver lá no fundo do poço juntamente. Nós temos que estar fora do poço para jogar a corda, para poder trazer aquela pessoa de volta à tona, de volta à sua serenidade, ao seu equilíbrio. E é tão necessário o distanciamento para que a pessoa também se responsabilize pelas suas escolhas. Nós estamos apenas colaborando. Jesus curava, ajudava as pessoas e passava. Ele dizia, vá e não peques mais. Levanta-te e anda. Não é? Então, é isso que nós devemos compreender. E o egoísmo, que é o oposto da generosidade, né? Enquanto o generoso tem liberdade, o egoísta, ele fica mais isolado, querendo que tudo seja como ele quer, querendo que todos ajam da sua forma. Isso não é saudável. O importante é que a gente deixe as pessoas viverem, terem a sua vida, não é? Vamos ajudar e passar.
Vamos ajudar e passar. Tem só um exemplo que a gente tem aqui dos os amantes da Fórmula 1, foi um exemplo muito generoso do nosso brasileiro Ayrton Senna, num dos GPs da Bélgica. Ele estava num treino, né? E ele poderia ganhar muitos pontos, porque ele estava lá na pole position, e de repente um outro corredor, um francês, ele bate o carro, e Ayrton Senna para o seu carro, sem se preocupar se ele ia perder pontos ou não, vai até lá, segura o amigo, desliga o carro, porque ele poderia até pegar fogo, né? E ajuda ele a sair do carro, né? Então, meus queridos, ele fez isso sem pensar nos seus interesses. Ele pensou única e exclusivamente na vida daquele corredor. Isso é tão importante. E 2 anos depois ele se foi também numa batida, não é? Numa de suas corridas. Então, nós precisamos aprender a ser generosos, mas também precisamos ser generosos conosco. Precisamos ser menos exigentes, menos críticos conosco. Estamos em processo de aprendizado. Precisamos aprender a nos perdoar, a nos aceitar as nossas imperfeições, escutar os nossos sentimentos, acolher os nossos sentimentos, nos dar uma chance de mudar, de fazer o melhor. E para ser generoso com os outros, nós precisamos ser generosos conosco mesmos. Nesses estudos eu li uma frase interessante que dizia que a generosidade ela é necessária onde falta o amor. Então, nós não conseguimos amar a todos, mas nós podemos ter atitudes de amor, nós podemos ter atitudes de generosidade para com os outros. A generosidade nos convida a agir como se houvesse amor, mesmo que esse amor ainda não seja pleno, porque nós estamos longe disso, mas podemos ter a generosidade, podemos ter esse amor em atitudes. Deus é tão generoso conosco, a natureza é tão generosa conosco, nos dá os frutos, nos dá a flor que nos embeleza. Jesus veio ser muito generoso conosco, sem nos julgar, ele apenas veio nos ensinar, compartilhar, né? E ele disse que se a gente fizer aos nossos pequeninos, está fazendo a ele. Que nós possamos, então, retribuir isso a Jesus sendo generosos. E para encerrar, Paulo, aos Coríntios, diz que ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, olha a generosidade, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Jesus disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Sim, receber é muito bom, mas dar é muito melhor. Quando aprendermos a dar com alegria, com generosidade, vamos descobrir uma felicidade lá no peito especial, porque melhoramos a vida de alguém. E, em consequência, melhoramos a nossa vida e investimos na nossa felicidade. O coração generoso é um coração mais feliz, porque fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Muito obrigada, muita paz a todos, muito obrigada pela atenção. A gente que agradece, Silvia, estamos emocionados, que palestra linda, linda, tocou profundamente nossos corações, depois você lê com calma as mensagens carinhosas, agora você faz uma pausa para tomar uma aguinha, aí você retorna na dica musical com você e nas considerações finais. E agora, na nossa dica musical, nós vamos ter a Silvia Cervantes. Com você, Silvia. Então, vamos lá. Fazendo parte aí dos nossos propósitos, não é? Eu vou cantar uma música que é parte do repertório do Grupo Recantar. Vai passar aí para vocês, o nosso canal.
é o nosso grupo que surgiu desde lá da juventude e em outras formações foi evoluindo, e estamos hoje com o nosso canal, então vocês podem entrar lá e usufruir das músicas sempre evangélicas, sempre com uma mensagem de amor, como é esta agora, né? O Teu Amor, que fala sobre o amor ser a ponte, que nós estávamos comentando, né? A ponte entre nós, o nosso próximo, e da humanidade com Jesus e com Deus, nosso Pai. O teu amor tem que ser puro, cristalino, como a água da fonte, forte, servir de ponte, para quem não está seguro. O teu amor será delicado, como a pétala de rosa em flor, suave, sereno, dedicado, curando os corações em dor, levarás a alegria, a magia da amizade, compreensão e muito afeto, tentar seguir um caminho reto. O teu amor servirá de arrimo consolador para almas que ainda dormem, que vivem num mundo sem cor. Levarás a alegria, a magia da amizade, compreensão e muito afeto, tentar seguir um caminho reto. O teu amor. Então, meus queridos amigos, eu só tenho a agradecer esse contato amoroso, generoso que vocês tiveram de me ouvir, e que a gente possa cultivar essa virtude que nos traz tanto bem, cultivar aqui dentro do coração, porque quando nós formos generosos, nós vamos sentir a alegria batendo aqui no peito, e isso não tem preço. Então, que possamos estar sempre com Jesus em nossa mente, em nosso coração, que as boas obras saiam de nossas mãos e venham para os nossos corações, para que a gente seja muito feliz. Muito obrigada pela atenção de todos, que todos tenham uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.